Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Seguindo aqui então com o direito empresarial, parte 4 de sociedade simples. Hoje uma aula mais curta, mais rápida, para a gente falar de dois assuntos: obrigações dos sócios e depois os direitos, tá? E o próximo assunto é a administração da sociedade. Aí é um tema mais longo, por isso que eu não vou começar nessa aula. Por quê? Porque não ia dar tempo de terminar aqui e eu quero que você vá estudando aos pouquinhos para compreender muito bem isso, porque eu já te disse, quando a gente domina bem os conteúdos de sociedade simples, a gente tem mais facilidade para aprender os demais tipos societários, tá? Estou gravando essa aula para você hoje, dia 22 de setembro, tá? Hoje, aniversário do Guto, do Augusto, que tá aqui, ó, 2 aninhos o Gutinho tá fazendo hoje. Então manda aqui embaixo um parabéns pro Guto, ele vai ficar feliz. E lembrando, quando a gente tiver 10 mil inscritos aqui no canal, a gente vai ter aula com participação especial do Augusto e da Gabi. Beleza? Vamos lá então para trabalhar com as obrigações dos sócios, tá? E eu vou destacar aqui para vocês dois artigos, tá? O artigo 1001 do Código e o 1004. O 1004 põe aí vários asteriscos, porque esse é o mais importante, tá? Olha o que diz o 1001. As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e terminam quando liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais. Então, se não tiver nada diferente no contrato, a partir do momento que eles fazem o contrato, os sócios já se obrigam a fazer aquilo que eles precisam fazer como sócios de uma sociedade. E a principal obrigação que eles têm, e aqui está o 1004, aqui está o grande artigo, é a contribuição, é a integralização do capital social. Vejam, a sociedade não tem um patrimônio que ela conquistou, no sentido de que, quando ela inicia, não é a sociedade que batalhou para conquistar aquele patrimônio, não. Os sócios constituíram um patrimônio e esses sócios decidiram colocar esse patrimônio dentro daquela sociedade. E aí sim, depois disso, ela vai prosperar pelas ações que ela for tomando, claro, sempre representada pelos seus sócios. Então, a obrigação principal de todo sócio numa sociedade simples, assim como também numa sociedade limitada, é isso daqui, ó. Sócios são obrigados às contribuições estabelecidas no contrato social, tá? Essas obrigações estabelecidas no contrato social, contribuições, melhor dizendo, se referem à integralização do capital social. Por quê? Dizer, tá? Dizer que há que eu quero subscrever cotas, que eu quero comprar cotas, é fácil. Eu quero ver pagar essas cotas, tá? Agora, professor, o que acontece? E isso cai muito em prova. Para quem está estudando essa aula, caso de prova, ligue-se nesse termo aqui, ó. Quando o cara não paga, a gente vai dizer que ele é um sócio remisso. Essa expressão vocês não podem esquecer. Então, se vocês lerem em algum lugar a expressão de que o sócio é remisso, com 2 S's, não remido, né? Que tem em clubes aí, associações, o sócio remido é aquele cara que por muito tempo pagou e aí ele não paga mais nada, tem um benefício. Não. Remisso, sócio remisso, é aquele que não integralizou no prazo que foi estabelecido. O que é que pode ser feito com esse cara? O que é que se faz com o sócio remisso? Olha lá o que a lei diz. Primeira coisa, e aquele que, né, então, os sócios são obrigados na forma e prazo previstos às contribuições estabelecidas no contrato social, ou seja, quanto cada um se dispôs a colocar lá dentro, e aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes ao dar notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Então tem um sócio lá que não integralizou, sociedade notifique esse cara. Se em 30 dias ele não fizer nada, ele considera-se moroso.
em mora. E o que acontece com esse sócio moroso, com esse sócio remisso que não fez a sua parte? Olha lá, verificada a mora, tá? Então, foi notificado e não pagou. Olha lá, poderá, não é que deverá, mas poderá. A maioria dos demais sócios preferirá. Então, vamos lá. 3 possibilidades. Possibilidade 1, indenização, tá? Ou seja, pague pra gente o prejuízo que você causou por não ter integralizado. Segunda opção, exclusão do sócio remisso. Meu amigo, tá fora. Você prometeu comprar 50 mil ações, não comprou, ações não, cotas, rua, tá fora, não te devemos mais nada porque você não colocou dinheiro aqui dentro, você não nos deve mais nada também, tá? Ou terceira opção, reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, tá? Então vejam, claro que essa última hipótese só é possível se ele integralizou alguma coisa. Vamos imaginar que essa sociedade tenha lá 120 mil cotas. E um dos sócios disse o seguinte, eu quero 40 mil cotas, eu vou colocar 40 mil reais aí dentro. Ele coloca só 20 mil, tá? Tá faltando os outros 20. Notificamos ele, ele não faz nada, a gente fala, ó, então eu vou fazer o seguinte, já que você colocou 20 mil, a gente retira as tuas cotas, não são mais 120 mil, são só 100 mil, você tem 20 mil de 100 mil. Então se você ia ter um percentual, sei lá, de 30%, agora você vai ter um percentual só de 20%, porque é o que você colocou. Então, a sociedade ou vai cobrar essa dívida, ou vai excluir esse cara, ou vai reduzir a participação dele. Ele não vai lá continuar uma participação de 50%, se na verdade ele só colocou 10%. Se ele colocou 10%, a ideia é reduzir, é corrigir essa participação aí. Beleza? Então, principal obrigação do sócio é a integralização do capital social subscrito. Aquilo que ele disse que ele queria, aquela quantidade de cotas que ele disse que ele queria, ele tem que pagar. É isso, tá? E sobre os direitos? Gente, um direito é o mais importante de todos. E dentro desse direito decorre o que eu vou contar na sequência para vocês. Então, olha o que diz o 1007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas. Mas aquele cuja contribuição consiste em serviços somente participa dos lucros na proporção da média do valor das cotas, tá? O que é importante desse 1007? É importante entender que os sócios têm direito de participar dos resultados, tá? Claro que vai depender de ter lucro, não ter, vai depender de a sociedade distribuir esse lucro ou não, mas se ela distribui, ele tem que receber a parte dele, tá? Em que proporção? Depende. Se o contrato social disse qual é essa proporção, é na proporção que está no contrato. Se o contrato não disse, é de acordo com as cotas que ele tem. Então, por exemplo, ele tem 30% das cotas. O contrato não fala nada, ele vai receber, havendo distribuição de lucros, 30% desses lucros. Professor, mas eu posso dizer assim, ó, ele tem 30% e colocar uma cláusula que ele terá direito a 50% dos lucros? Não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo é que, se você não disse nada sobre a participação, sobre o tamanho da participação dele nesses lucros, ele recebe de acordo com a proporção de cotas que ele tem, tá? Agora, o que não pode é eu chegar e falar assim, olha, nesse ano, algum sócio não vai receber lucro, os outros vão. Ou colocar uma cláusula que exclua um ou mais sócios da distribuição dos resultados. Isso não pode. Isso é a chamada cláusula leonina, que tem a ver com a fábula do leão, que o leão mandava todo mundo caçar, no final do dia trazia a caça, vamos dividir, ele dizia, não, alguns recebem, outros não. Não. Ou todos recebem, ou ninguém recebe. E quando recebe, recebe na proporção daquilo que tem direito. Ou na proporção que está no contrato social, ou proporcionalmente ao tamanho das suas cotas. Então, se eu tenho lá um sócio com 1%, ele vai receber 1% dos lucros se não tiver nada diferente. O outro, 99% dos lucros se não tiver nada diferente. Tá? Professor, dá para tirar um? Não, não dá. É justamente o que diz o 1008 que eu acabei de mencionar para vocês. É nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar de lucros e perdas. Não pode. Essa aqui, ó,
é a cláusula leonina. Isso daqui é proibido, tá? Então eu não posso ter cláusula leonina no contrato de sociedade simples, e isso vale também para sociedade limitada, tá? E para finalizar, uma responsabilização que decorre desse direito exercido de forma indevida. Por quê? Você distribui lucro se você tiver lucro. Se você não tem lucro, você não distribui. Mas muitas vezes a sociedade distribui um lucro fictício. Por exemplo, tem lá no caixa da empresa um valor de 100 mil reais. Quando ela iniciou, 100 mil reais estava no caixa da empresa. Aí no final do ano, eles vão lá e olham que o caixa está com 120 mil reais. Eles falam, oh, que beleza, lucro de 120 mil. Claro que não, 100 mil já era do capital social, teve lucro só de 20 mil, mas eles distribuem os 120 mil. Isso é distribuição fictícia de lucros, não teve lucro de 120 mil. E nesse caso, você pode responsabilizar os administradores que toparam fazer essa distribuição e também os sócios que receberam isso daí. Porque isso aqui você pode acabar fazendo o quê? Defasando, né? Desgastando indevidamente, retirando do capital social um valor que deveria constar lá. Beleza? Então, lucro é quando tem lucro efetivamente. Agora, não é olhar para a conta e falar quanto tem na conta. Não, tem que olhar quanto tinha. Lá no início, isso já era parte do capital social, o lucro vai ser essa diferença, o que tem a mais, o que tem além do que tinha lá no início. Beleza? É isso então, um grande abraço, bons estudos e próxima aula, administração da sociedade simples. Deixa o seu joinha aqui, compartilha, comenta e até mais.